E aí, galera do terceiro ano, Wagner Luiz na área, para mais uma aula de Sociologia. Você deve estar estranhando esse formato aí, essa minha imagem, aconteceu um probleminha com o meu ouvido, né? Tô parecendo o Dumbo. Então, para evitar memes, né, a gente vai continuar dessa forma aí, ok? Próxima aula a gente volta para o formato anterior. Beleza? Então, nesta aula, vamos dar ênfase no conceito de trabalho e as relações de classes, ok? Então, vamos observar nesta aula o conceito de trabalho, o trabalho e o capitalismo em Marx, Weber e Durkheim e o trabalho na sociedade contemporânea. Ok? Uma aula bem simples, básica, bem direta. Então, o conceito muito simples, trabalho é entendido como uma operação humana de transformação da natureza em cultura. Tudo como transforma ali em cultura é visto como trabalho. Então, não é determinada função ali que caracteriza o trabalho. Ok? As ações dos seres humanos em seu processo de sobrevivência e realização, criando instrumentos e com estes um novo universo. É muito simples entender o conceito de trabalho. Você deve entender o seguinte, ó, o conceito essa concepção a respeito do trabalho foi mudando muito ao longo da história. Nas sociedades antigas, né, na antiguidade clássica, prevalecia o trabalho escravo. Então, o trabalho era visto como algo que degradava o homem. Por quê? Quem trabalhava era visto como inferior. As pessoas que eram vistas como superiores não trabalhavam, só trabalhavam o que? O escravo. Por quê? Porque as pessoas superiores deveriam ter o pleno uso das suas capacidades mentais e espirituais, e o trabalho não era visto como algo positivo nesse aspecto. Então, só trabalhava escravo. Na Idade Média não mudou muita coisa. Nas sociedades feudais da Idade Média, os trabalhadores, ou seja, os camponeses ou servos, eram responsáveis pela manutenção vital dos membros da nobreza e do clero, já que lhes é devido o cultivo da terra para dele obterem o necessário para o seu sustento e dos demais estratos. Então não muda muita coisa, o trabalho continua sendo visto como algo degradante. O servo tem uma vantagem em relação ao escravo, porque ele poderia circular dentro do feudo, ele produzir o seu próprio alimento, mas não muda essa concepção. O trabalho é visto como algo degradante. Só trabalha o quê? Servo ou os camponeses, ok? Essa concepção ela vai ser mudada, né? Vai trazer uma nova demanda só com as transformações ali do século XII, onde se expande o comércio e o artesanato. Então, vai surgir outras funções, né? Em vez de trabalhar apenas para a satisfação de suas necessidades, os artesãos, com base no progresso das cidades e com o uso do dinheiro, abandonaram o modo de vida servil e passaram a trabalhar para atender às novas demandas. Aí vai surgir o que? Uma classe social que vai ser a burguesia a partir dessas transformações, ok? Então, o capitalismo ele vai maximizar, vai buscar mais acumulação de lucro, né? Vai surgir o trabalho assalariado com a Revolução Industrial, né, no século XVIII. E aí você deve entender o seguinte: o capitalismo, antes de um modo de produção, pode ser também definido como uma maneira de organizar a sociedade. Falamos em sociedades capitalistas porque o capital não somente organiza e determina o formato da produção econômica, como também todo o conjunto de relações entre indivíduos e classes sociais. Então, é a partir daí que vai definir o que é classe social. Vamos ter ali o proletariado e a burguesia. Né? O proletariado, dono somente da força de trabalho, e a burguesia, dono dos meios de produção. Ok? Nessa concepção, né, nesse conceito aí, os clássicos, né, não poderiam ficar de fora. Então, eles irão abordar todo esse contexto aí. E vocês devem compreender o seguinte, ó. Durkheim, o que o Durkheim observa em relação ao trabalho? Ele observa que o trabalho é um fato social, né? O trabalho liga os indivíduos dentro da sociedade. Por quê? Porque com a solidariedade orgânica, que diferente da mecânica, que a mecânica visava o quê? Visava coletividade, funções bem definidas, todo mundo sabia o seu papel dentro da sociedade. Com a solidariedade orgânica, né, com o capitalismo, as funções não ficam bem definidas, surgindo funções o tempo todo, e aí um dos pontos principais vai ser o individualismo. Então, maior divisão do trabalho. Então, a consequência da solidariedade orgânica vai ser uma maior divisão do trabalho. Maior divisão do trabalho, mais interdependência, ou seja, você vai depender de outra pessoa para finalizar um trabalho, certo? E aí você com a divisão do trabalho, você perde importância, né? Perde criatividade, porque você não faz todo o processo. Ok? Lembrando que ele vai observar que algumas funções vão ser bem mais remuneradas do que as outras nesse aspecto. Então, você deve entender em relação ao Durkheim. Ele entende que o trabalho é um fato social que liga as pessoas, os indivíduos dentro da sociedade, que a partir da solidariedade orgânica, maior divisão do trabalho, maior interdependência. Então, isso vai fazer que uma coesão, uma interdependência entre as pessoas. Ok?
O Karl Marx ele entende que sim também, né? Que sim, liga os indivíduos da sociedade, só que o Karl Marx ele compreende que o trabalho é desumano dentro do modo de produção capitalístico, existe uma grande exploração do trabalhador. E aí ele vai criar vários conceitos para demonstrar essa exploração, como o capitalismo ele é perverso nesse aspecto. Por exemplo, o conceito de mais-valia. Ele entende que existe uma exploração do trabalhador e a gente pode observar essa exploração ali no excedente que o empregador ganha em relação ao empregado. Você deve se perguntar, mas o cara é dono da empresa e ganha mais. Mas como ele observava que o empregador ele poderia dar um salário melhor, né? Poderia oferecer um salário melhor para o seu empregado. E aí ele vai observar o seguinte: o empregador ele vai explorar ao máximo, né, o trabalho ali do proletariado, e a gente vai observar isso em duas formas. Por exemplo, a mais-valia absoluta, onde o empregador ele aumenta a carga horária de trabalho, né, para aumentar a produção, mas não aumenta o salário. Por exemplo, a mais-valia relativa, onde ele traz uma nova tecnologia que faz com que aquele indivíduo trabalhe o dobro no mesmo tempo, né, e também não vai ganhar mais. Ou seja, sempre o trabalhador vai estar sendo explorado nessa relação, e o Karl Marx ia chamar atenção para isso. Mas por que o trabalhador não entende essa exploração? Porque está alienado. Aí vem o conceito de alienação do trabalho, Karl Marx, onde os pontos principais que a gente deve observar é o seguinte: a gente não sabe as outras etapas da produção, muitos indivíduos não têm consciência de classe, envolve o contexto de movimentos repetitivos, envolve com a divisão do trabalho a perca de criatividade. Então as pessoas vão ficando alienadas nesse processo. Elas não conseguem identificar ali que está sendo explorada, ok? Dentro desse aspecto, aí, o resultado do trabalho vai ser a luta de classes, onde a burguesia dona os meios de produção, e nós temos ali o proletariado embaixo, que só tem o que? A força de trabalho. Então, Karl Marx vai observar isso como o trabalho é desumano no modo de produção capitalista. Já o Weber, na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai trazer uma visão bem interessante sobre a relação do protestantismo com a valorização ética do trabalho. Por que isso ocorreu? Lembrando que ele observou que as grandes nações da época econômicas eram protestantes, né? Estados Unidos, Holanda, Inglaterra. Ele vai compreender que isso ocorreu porque os protestantes tinham a filosofia da predestinação, onde João Calvino difundiu isso, que só eles poderiam entender, né, identificar se eram predestinados através do trabalho. Eles compreenderam. Como eu vou entender que eu sou predestinado ou não? E eles compreenderam que a única forma seria o trabalho. Então, eles começam a observar o trabalho de uma forma muito interessante. Isso vai ajudar a mudar o conceito, a concepção de trabalho. O trabalho começa a ser visto como algo que dignifica o homem. Por quê? Porque é a única maneira de entender se você é predestinado por Deus ou não. Então, o que seria essa valorização ética? Chegar no horário, ser eficiente, levar o trabalho a sério, não faltar, né? Levar o trabalho a sério, acumular capital, investir em outras atividades econômicas, e aí vai surgir o quê? Ótimos capitalistas, né, dentro dessa visão, e vai influenciar, obviamente, nessa valorização do trabalho. Então, o que o Weber queria trazer para a discussão? Que os protestantes influenciaram, sim, nessa valorização ética do trabalho, nessa maximização do capitalismo, ok? Passando aí, mundo contemporâneo, né, vamos entender o seguinte, já pega a questão do Durkheim de novo, né? No mundo contemporâneo, caracterizado pelos grupos econômicos multinacionais, um grande número de pessoas depende em nível planetário de organizações e empresas para obter suas fontes de renda e trabalho. Então, cada vez mais a gente vai ficando dependente dessas multinacionais, dependente de outras pessoas, de outros fatores, certo? Então, isso vai surgindo novas funções, cada vez a gente ficando mais dependente ali desses aspectos. Isso envolve o que é a interdependência, ok? Dentro desses aspectos contemporâneos, vamos entender o seguinte: o desemprego, né? O desemprego relaciona-se à própria natureza do capitalismo e ao surgimento de grande número de trabalhadores assalariados. Por quê? Obviamente, maior, por exemplo, a Revolução Industrial, muitas pessoas migram do campo, né, o êxodo rural, para as grandes cidades, vai ter aquela competitividade e muita gente vai ficar desempregada, não vai conseguir vaga. Lembrando que isso, o empregador, ele vai ter sempre uma mão de obra que reserva, ok? Por isso que as pessoas se tornam descartáveis dentro das relações de trabalho. Então, tipo de desemprego. Nós temos o de desemprego sazonal, né, relacionado com as atividades de emprego de caráter sazonal, ou seja, sujeitas a interrupções periódicas. Vamos lembrar ali de lavoura, né, tempo de colheita,
você migrar para outra região só para trabalhar naquele tipo de lavoura, depois retorna, fica desempregado. Aquela pessoa que trabalha somente no verão, né, ali aproveitando a alta temporada ali, vendendo coco na praia, por exemplo, depois ela fica desempregada. Então, são períodos, né, por temporada. Esse é o desemprego sazonal. Já o desemprego conjuntural ou cíclico vem da decorrência de uma crise econômica, né, em razão de crise econômica que implicam a queda pela procura de bens e serviços. Um exemplo que a gente está passando agora, a pandemia, ela gerou uma crise econômica, muitos empresários vão demitir seus funcionários, então isso vai ser um processo conjuntural ou cíclico, ok? Temos também o desemprego friccional. O desemprego friccional está relacionado àquele desajustamento do mercado de trabalho, onde as pessoas começam a entender que aquela determinada atividade econômica não está sendo rentável, começam a migrar para outras. Isso é normal, é natural, o tempo todo acontece o desemprego friccional. E o desemprego estrutural, que envolve muito o mundo contemporâneo. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem se adaptar às novas estruturas, como, por exemplo, o uso de tecnologia informática, né? A questão de saber sempre mexer no computador. Né? Muitas pessoas não sabem ainda mexer e acabam ficando para trás e vão perdendo ali espaço no mercado de trabalho. Ok? Então, esses são os tipos de desempregos, né, que a gente possui, né, para analisar dentro da sociologia. O que vocês devem compreender? Com o capitalismo também surgem dois modelos de produção. O livro de vocês aborda no finalzinho do capítulo dos dois modelos de produção, que é muito fácil. Já estudou isso aí já. Fordismo, né? O Henry Ford ele coloca ali uma esteira na década de 20 no meio da sua indústria para maximizar a produção e ele inicia o que é um processo mais apurado, digamos assim, da divisão do trabalho. O cara montava todo o carro, ele percebeu que ele dividindo esse trabalho aí, ele ia conseguir produzir mais carros ali em menos tempo. Então ele aumenta ali em 300% sua produção e ele gera um sistema, né? Um modo de produção que vai ser vai influenciar, né, outros modos de produção, como o toyotismo na década de 70. Os japoneses ali da Toyota colocam a esteira, mas em vez de colocar pessoas, colocam robôs, né, braços mecânicos, e aí surge a questão da robótica dentro da indústria. Então você deve entender que o toyotismo vai buscar também uma melhor qualificação profissional e eles não vão produzir em série. Vão utilizar o just in time. O just in time, eles buscavam o quê? Só produzir durante, se tivesse alguma encomenda. Certo? Se não tivesse encomenda e fazer manutenção das máquinas, às vezes não queriam produzir em série, estocar ali, para depois fazer pintura novamente e tal, eles acreditavam que era perca de tempo. Então, toyotismo, just in time, não produzir em série, qualificação profissional, robótica. Fordismo, produção em série, né? Coloca a esteira ali na década de 20, o Henry Ford na sua empresa e faz a maximização ali da produção, ok? Então é isso, pessoal. Valeu. Né? Uma aula bem simples, bem objetiva. Curtam o vídeo, né? Comentem. Comentem porque eu vou observar ali a frequência através dos comentários. Okay? Então, quem não comentar vai ler a falta. E é isso. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.